Obrigada, Yuri. Obrigada. É aquele rebaixado ali, perto de Monte. Ela vai com dela no expresso. Acho que não foi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Estava com dificuldade aqui para conseguir entrar e o Walter também está. Falou que está aparecendo uma mensagem. Não estou ouvindo. Está me ouvindo, Helena? Isso, estou. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Eu estava com dificuldade de entrar e Walter também está vindo. Falou que está aparecendo uma mensagem para checar as credenciais. Ué. Vai tentar reiniciar lá para entrar de novo. O meu também estava aparecendo. Aí eu saí, voltei e aí entrou. Deu certo. Sim. Sete, 14, 3, 21, 3.
4. Deixa eu ver. José Paulo, Fagundes, Leslie, Adriana. Esperar um pouquinho, né? Sim, vamos esperar, vamos ver se o Walter consegue entrar e dá tempo também do pessoal chegar. Ok. Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, professor Walter. Desculpa o atraso, foi um demora aqui no processamento das informações. Da outra vez foi mais rápido, mas deu certo. Deixa eu ver. Eu só vou testar aqui um compartilhamento de tela, tá bom? Nossa, eu também preciso fazer isso, porque eu não sei mexer nesse daqui. Depois eu faço. Faz você primeiro. Beleza. O professor Paulo está tentando entrar pelo celular, né? Ele postou aqui no chat. Adriana está aí. Fagundes. Professor Fagundes está aí? Tá compartilhando? Sim. Tá sim. Então tá bom. Talvez até tenha uma forma de compartilhar e eu também ver vocês, mas não é o caso neste momento. Então, na hora que eu for fazer o compartilhamento, não vou estar vendo vocês, tá bom? Vou interromper agora. Se a Débora quiser testar. Você foi ali naquela abrir bandeja de compartilhamento? Eu fui na opção compartilhar, né, que fica aqui no lado superior direito, do lado do sair.
formato de sair, para mim não tem isso. Você não tem um botãozinho vermelho Perto do microfone aí. chamado sair? Não, Botãozinho tem um vermelho. desligar. Lá em cima, na página lá em cima. Tem o microfone, a câmera. E um vermelhinho chamado sair, não tem para você? Na hora que você vai sair dessa plataforma? Não? É um telefone para desligar. Tá. Isso. Bom. Do lado dele tem um compartilhar. Então, abrir bandeja de compartilhamento, será que é isso? É que para mim não aparece bandeja nenhuma. É uma coisa mais... Vou tentar ver se é isso, peraí. Aí aparece opções de compartilhar. Tá compartilhando. Apareceu? Apareceu. Acho que para Abriu. você que não vai aparecer. Tá, e me falem se quando eu mudo, muda. Mudou. Então, beleza. Agora, eu não sei se para vídeo... Conseguiu. Não sei se para vídeo é a mesma coisa. Depois eu testo. Ô, Helena, quando você achar que a gente pode começar, você nos avise, tá bom? Sim, tudo bem aí, professor Walter, com relação às imagens. Hoje é o Regis que está colaborando com a gente aí na retaguarda, aqui do Centro de Formação. Perfeito. Da minha parte, tudo certo. Tudo certo? Boa tarde para todos e todas, né? Eu estou vendo aqui, a Eliana estava escrevendo, José Paulo está sem som. Está aqui conosco José Paulo, professora Adriana do Neja, Eliana do Rubens Cruz, professor Leslie também do Rubens Cruz, professor Fagundes do Rubens Cruz. Agradeço a presença de todos. Vamos iniciar, então, a nossa formação de hoje. A professora Débora e o professor Walter estão com a palavra. Bom, então, boa tarde a todos, todas e todes. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos e bem-vindas aqueles e aquelas que estiverem hoje conhecendo pela primeira vez, tá aqui conosco pela primeira vez. E eu e a Débora fizemos um plano para este encontro de hoje à tarde, que passa pelos seguintes momentos. No encontro passado, a gente fez um trabalho de cuidadosamente ouvir depoimentos de vocês, análises, afirmações, e fomos registrando. E com base nisso tudo que a gente registrou, a gente elaborou um programa de formação que vai se estender até o 8º encontro, considerando que hoje estamos no 2º encontro. Então, a primeira parte de hoje, eu vou fazer a apresentação deste programa, sem ficar detalhando demais, porque senão tomaria muito tempo. Então, eu vou falar como que a gente sequenciou os temas de conversa que nós desenvolveremos até o 8º encontro. Feita essa exposição do programa, eu vou estar passando para vocês
tarefas, uma tarefa com 4 perguntas, que são perguntas preparatórias para o próximo encontro. Elas são perguntas que, se vocês já vêm com elas refletidas, o nosso trabalho aqui fica muito mais significativo. A gente vai conseguir ficar muito mais, fazer uma fala muito mais atendendo às expectativas de vocês. E aí, essas 4 perguntas, eu vou passar para a Débora, e a Débora repassa para a Helena, e aí chega para todo mundo, se vocês acharem que é o melhor jeito. Se tiver alguma outra forma, sem problemas também. Bom, aí, feito esse esclarecimento das 4 perguntas, a Débora vai pegar a palavra e vai discutir o primeiro tema da nossa formação, que a gente denominou de processo de implantação da escola multisseriada. E aí nós queremos, com este tema, fomentar algumas discussões que devem ajudar, nós acreditamos que ajudam, diante do que nós ouvimos de vocês, no processo de organização do trabalho pedagógico nos próximos tempos. E, por fim, dependendo do tempo que restar, a gente entra no segundo tema, que é o tema sobre a função social da escola de EJA e as exigências do mercado. Tiramos também esse tema das falas que nós pudemos escutar ou ler no chat no primeiro encontro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é apresentar para vocês o programa da formação. Então, ficou desse jeito. Eu vou compartilhar minha tela e, assim que ela for compartilhada, eu vou pedir só para que alguém, por gentileza, me diga se estão conseguindo ver, porque eu não estou vendo vocês. Está compartilhando? Assim, Walter. Então, tá bom. Tá. Perfeito. Então, educadores e educadoras, nós, com base no que escutamos, chegamos a 9 temas. Tema 1, processo de implantação da multisseriada, que é este que a Débora hoje começa a conversar com vocês. Tema 2, função social da escola de EJA e exigências do mercado. Tema 3, multisseriada e heterogeneidade dos estudantes. Tema 4, exigências escolares e o estudante real. Tema 5, currículo comum, provas e concursos. Tema 6, o conhecimento escolar necessário e criticidade. Tema 7, conhecimentos demandados pela realidade, 2 pontos, os estruturantes e os significativos. Tema 8, partir dos interesses e das experiências. Tema 9, resistência dos alunos. Vejam, esses 9 temas, nós temos clareza. Eu só vou interromper o compartilhamento para eu poder voltar a ver vocês. Esses 9 temas, nós temos clareza de que cada um deles é uma tese de doutorado. Então, a gente não tem pretensão de esgotar. A gente tem a pretensão de perpassar de tal modo que vá dialogando com as falas de vocês e, em determinados momentos dos nossos encontros, vocês vão nos indagando, problematizando, interpretando, analisando, discordando e assim por diante. Pode ser que até o final da formação a gente não dê conta dos 9 temas. Mas nós vamos seguir a sequência que está lá. Caso, em algum momento, fique evidente que mudar a sequência, fazer alguma alteração,
seja interessante, tá bom, a gente muda, não tem problema não. Mas a gente avaliou que esta sequência é uma sequência que o tema posterior vai poder ficar melhor compreendido, porque já teve um tema anterior que tratou alguns assuntos que contextualizam. E, por fim, é importante dizer que todos os temas nós discutiremos à luz de contexto da sala multisseriada e da educação de jovens e adultos. Então, esses temas eu posso mandar também para a Débora, depois repassar para a Helena, para vocês terem com vocês a programação. Mas, gente, repito, não tem um tema que está lá que não foi extraído de algum momento da nossa conversa do último encontro. Todos a gente fez uma relação entre o que ouvimos e o tema que a gente entende que subsidia aquilo que nós ouvimos, tá bom? Se vocês, olhando para os temas, quiserem depois, em discussão interna, problematizar algum, fazer uma inclusão, sugerir algo, sem problemas. Estamos abertos para esse tipo de diálogo no processo de construção da programação. Bem, gente, podem me interromper a qualquer momento, tá? Se me interromperem, seja pelo chat, seja aqui pedindo a palavra, levantando a mãozinha, eu passo a palavra. Só que o chat eu não estou com ele aberto sempre, porque senão eu deixo de ver aqui algumas partes. Bom, não, ele vai ficar aberto, está aqui aberto, que agora que eu vi que ele não prejudica a minha visualização. Mas, de qualquer maneira, me interrompam, tá? Não se sintam constrangidos ou constrangidas de pedir a palavra. Bem, então, essa é a primeira parte do encontro de hoje, né? Era apresentar o programa de formação nesses nossos 8 encontros. E agora, eu vou apresentar para vocês as perguntas que vocês vão refletir. Para o próximo encontro, ou seja, daqui uma semana, se vocês quiserem debater na escola, entre vocês, e trazer a reflexão, se quiserem fazer a reflexão individualizada, o jeito que vocês querem trabalhar com essas perguntas, antes de chegar no próximo encontro, pode ficar de acordo com as melhores possibilidades para vocês. Repito, o aproveitamento do encontro aumenta se vocês já pensam um pouco sobre essas perguntas. Porque aí, na hora que a gente for aqui dialogar, as perguntas orientarão a nossa fala. E aí, então, vocês já vão ter uma fala anterior realizada por vocês. Então, agora vão as perguntas aqui. Vou compartilhar para vocês visualizarem. Então, ó, nós pegamos, num primeiro momento, 3 falas que vocês fizeram. Ah, tá compartilhando? Tá sim, Walter. Perfeito. Então, a gente pegou Sim. 3 falas que extraímos do encontro passado, que estão aqui em destaque, e, com base nessas 3 falas, elaboramos 4 perguntinhas. Pergunta 1. Considerando que a diversidade de conhecimentos dos estudantes é inevitável, por que esse fato pode ser considerado um problema pelas escolas? 2. Existe uma diferença entre diferenças de conhecimentos e desigualdades de conhecimentos? 3. O que queremos dizer quando falamos em exigências do estudo? Essa pergunta 3
ela é melhor entendida se vocês olharem para esta frase aqui. Eu diria que os alunos têm uma situação precarizada e não conseguem atender às exigências do estudo. Então, o que queremos dizer quando falamos em exigências do estudo? E 4. Para uma educação para todos se viabilizar concretamente, os estudantes devem atender às exigências do estudo ou os planos dos estudos devem atender os estudantes? Então, temos aqui 4 perguntas que têm um certo caráter que pretende ser reflexivo, tenta levar a gente a pensar sobre o nosso próprio pensamento, levar a gente a pensar sobre nossas próprias manifestações e serão pontos de partida de diálogo no nosso próximo encontro. Bom, as 2 primeiras partes do nosso plano de hoje, então, são essas. E antes de passar para a Débora, tudo certo? Alguma dúvida? Alguma questão que precisa ser esclarecida melhor neste momento? Ou podemos passar para a Débora? Ok. Bom, se as dúvidas vierem depois, não tem problema, tá bom? Então, ó, a Débora, ela ficou responsável por trazer alguns subsídios sobre o tema processo de implementação da multisseriada. E aí eu passo a palavra para ela para as contribuições. Por enquanto, obrigado e até daqui a pouquinho. Obrigada, Walter. Boa tarde, né, para todos presentes. Helena, obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Bom, o que o Walter trouxe, então, a partir do primeiro diálogo, né, que nós tivemos na semana passada, a gente ficou, então, pensando como continuar. E desde o começo, né, do diálogo com a secretaria, com vocês, essa questão da multisseriação aparecia junto, né, com a questão da EJA, né? Então, 2 áreas dialogando e que têm as suas complexidades. E aí, na fala de vocês, na terça-feira passada, ficou explícito essa necessidade da gente começar, então, o diálogo, a conversar, a problematizar, a entender a multisseriação, né? E aí fiquei pensando muitas coisas, né, de como que a gente poderia nos aproximar da temática, compreendê-la, para problematizá-la e chegar em alguns anúncios, né, em algumas possibilidades. E eu gosto muito de ir para a história, né? Então eu gosto muito de ver, tá, mas onde que isso começou? Né? Por que surgiu essa tal da multisseriação? E aí eu fui, né, resgatar alguns textos, né, alguns trabalhos que eu orientei também, né, no mestrado. Eu tenho uma grande referência na área da multisseriação, que é o Salomão Age, né, que é do Pará. Ele é uma pessoa fundamental que a gente tenha como referência de leitura, porque o Salomão ele trabalha há muitos anos pesquisando e vivenciando na prática as salas multisseriadas, as escolas multisseriadas no contexto da Amazônia. Ele tem uma vasta experiência nisso, né? Não só como pesquisador, mas como pessoa que foi lá, que vivenciou e que viu na realidade o que são essas práticas da multisseriação. Né? Então, eu fui dialogar com Salomão, né, no sentido de ler, né, os seus textos novamente, revisitei algumas coisas e trouxe para vocês hoje, né, eu tentei sistematizar em formato de slide, né, para fazer uma parte mais, né, mais teórica, em que eu vou falar um pouquinho mais solitariamente, depois a gente abre para o diálogo, mas eu fiz questão também de resgatar, no meio dessa pandemia toda, eu me lembrava que o Salomão, ele tinha participado de um evento e ele trazia uma fala que problematizava a multisseriação
mas ele problematizava a multisseriação a partir da seriação. E eu lembrava que eu tinha visto esse evento online, né, que foi um congresso que rolou durante a pandemia, e eu fiquei que nem uma doida buscando isso na internet, e eu achei. E aí eu trouxe para vocês, né, é claro que a gente vai fazer um recorte dessa fala do Salomão, porque ele traz elementos importantes, e aí eu vou tentar, tomara que eu consiga, né, passar o vídeo, uma parte do vídeo, para que suscite também algumas reflexões nossas, né? Então, partindo dessa origem, né? Da onde vem essa questão das turmas multisseriadas, das salas multisseriadas, como é que elas são pensadas atualmente, como é que elas podem ser pensadas e como é que vocês, nesse momento, estão pensando isso, né? Então, foi mais ou menos assim que eu tentei me organizar. Então, eu vou abrir os slides aqui, aí eu peço, né, desculpa que nesse momento eu não vou conseguir visualizar vocês e nem visualizar o chat, mas depois eu vejo o que vocês escreveram. Eu não sei, Helena, se você está gravando, né? Normalmente você bota para gravar, não sei se você já colocou, se você esqueceu. Sim, já está gravando. A orientação aqui do Centro de Formação, ele aguarda uns minutos até todos chegarem, e aí ele inicia a gravação. Show de O bola. suporte quem faz isso. Tá bom, só porque às vezes a gente começa e a pessoa fala, esqueci de gravar. Então, beleza, você já está gravando agora. Está sendo gravado. Eu vou projetar aqui, e aí vocês depois só me sinalizem se foi certinho, porque essas tecnologias é aqui. Vou achar, espera só um pouquinho. Ok. Não apareceu, né? Aqui está aparecendo, hein? Tá aparecendo? Está aparecendo aí, Fagundes? O slide está aberto aqui, Débora. Tá aberto? Ah, tá. É que para mim não aparece, né? Para mim tá aparecendo eu, mas para vocês está aparecendo o slide, certo? Sim. Tá aparecendo o slide, sim. Beleza. Exato. Ok, então vamos lá. Então, como a gente comentou, então o primeiro tema, né, que a gente verificou foi esse, né, do processo de implantação da multisseriada. E aí, nas falas de vocês, a gente pensou em algumas questões para iniciar, né, esse diálogo, né? E o que a gente pensou, o que eu pensei para trazer? Então, a primeira questão é isso, né? Seria isso. No que consiste efetivamente esse conceito da multisseriação? E aí eu procurei fazer um resgate, né, histórico da origem, né, para a gente compreender isso. Quais são as respostas pedagógicas mais comuns, né, que os docentes têm dado para a seriação? Então, como que os docentes têm visualizado essa questão da seriação e como isso acontece efetivamente nas práticas, né, atuais de sala de aula? Uma outra questão levantada se é possível uma educação de qualidade, aí a gente coloca essa educação de qualidade bem entre aspas, né, porque também teria que conceituar o que é uma educação de qualidade, no contexto da multisseriação. E quais as condições pedagógicas deveriam existir para que isso fosse possível, né? Como é que seria essa educação boa acontecendo e quais seriam as condições para isso? E aí, por fim, que foi uma questão levantada, né, no finalzinho do nosso encontro, é sobre a experiência, né? Se existe experiências de salas multisseriadas, de turmas multisseriadas, fora do campo, né? E aí essa pergunta também é bem contextualizada, porque lá nas origens a gente vai verificar que essa questão da multisseriação, ela é muito mais presente no nosso meio rural do que no nosso meio urbano, apesar de ela também acontecer no urbano, né? Em menor proporção, mas acontece. Então, vamos lá. Então, o primeiro, então, quando a gente traz, né? No que consiste efetivamente, então, esse contexto da multisseriação?
eu fui buscar lá nas origens, né, de onde começou isso na nossa sociedade, e aí isso data lá, né, das épocas, né, dos jesuítas, né? Então, quando teve, né, a expulsão, né, dos jesuítas e o Estado ainda não se responsabilizava pela educação, né, da sociedade, tinham algumas pessoas que nas fazendas, né, e aí bem no contexto, né, de um Brasil rural, né, eles passavam de fazenda em fazenda, ensinando esses alunos. Então, a gente né, já viu isso em novela, né, que as pessoas iam na casa das pessoas, os alunos do meio rural, tinha aquele professor meio que individualizado para ele, né, então, aquele professor com aquela criança, e era algo meio nômade, né, as professoras, né, na sua maioria mulheres, passavam nas casas ensinando as crianças. Depois de um tempo, esse modelo, né, desse professor nômade ambulante, ele começa a se estender, né, a outros povoados, né, e essas pessoas, essas professoras, né, com um pouco mais de experiência no ensinar, elas começam a convocar essas crianças para um único espaço, para ensinar essas crianças, né, naquele momento, para ler, escrever e contar, né, aquela educação instrumental mínima, né, que a gente fala. E lá no ano de 1827 é que o governo imperial, olha de onde que a gente está falando, né, cria oficialmente essas salas multisseriadas. Então, antigamente, as professoras elas iam nas fazendas, né, de casa em casa. Posteriormente, foi dada a oportunidade dessas professoras juntar essas crianças num único espaço, e aí essas crianças, né, elas eram de idades diferentes, não existia ainda essa questão da seriação, mas elas, no nosso mundo atual, na nossa sociedade atual, elas estariam em séries diferentes, então foi daí que a gente visualizou as primeiras experiências de alunos e alunas estudando dentro de um único espaço multisseriado, né? Então, essa é a origem, e aí no contexto de uma sociedade rural, né? Então, a gente vê que o início, né, da nossa sociedade e aí da nossa escolarização é ali no meio rural. E aí a gente tem, ainda, né, no século XIX, que foi trazido, né, aqui para o Brasil, esse método, né, que é o método lancasteriano, entendido pelo governo brasileiro como uma novidade, né? Então, seria isso, permitia que pessoas de diferentes idades estudassem juntas numa mesma turma, porque isso também acontecia em outros países, não era algo que estava acontecendo só no Brasil, né? Acontecia isso em outros lugares. E aí, qual que era a ideia desse modelo? Olha só que interessante. Eram que pessoas mais experientes podiam ensinar os menos experientes, através do que se chamava no ensino mútuo. E essas pessoas mais experientes e menos experientes, a gente está dizendo que são as crianças. Então, a gente está falando de crianças com saberes diferentes, em idades diferentes. E alguns jovens também. Nessa época, a gente ainda não falava, né, de adultos. Mas a maioria crianças e alguns jovens em idades diferentes, né? Ainda pensando no contexto histórico, a gente tem que esse método, né, desse ensino mútuo, ele vai até meados, mais ou menos, da década de 20, né? Quando a gente começa a ter esse processo, né, de transformação da sociedade, né, das fábricas, enfim, começarem a acontecer, né, do processo da urbanização, e aí começam, então, a se difundir os grupos escolares nas cidades, né? Então, a gente passa a pensar também numa proposta, né, nesse processo de industrialização para as cidades, né? Então, e aí o que passa a acontecer? Então, esse modelo, né, que acontecia nas casas, né, desses professores ou desses fazendeiros, ou em alguns galpões que eram destinados para a educação, né, dessas pessoas, passa, então, a ser em um lugar mais específico nas cidades. E aí a gente começa pela primeira vez a falar, né, em salas de aula, onde as crianças passam a ser separadas
por série e as crianças da mesma idade do mesmo sexo. Então, a gente teve durante muito tempo ainda, né, além do processo da seriação, o processo da divisão de gênero, né? Então, isso também, né, é capaz de alguns ainda isso ser bem presente, né? Talvez o pai ou a mãe ou mesmo os avós vivenciaram essa formação, né? Então, as crianças começaram, então, nesse processo de ter um espaço específico para chamar de sala de aula. Elas eram separadas, então, pelo modelo de série, onde as crianças da mesma idade estudavam juntos e não mais, né? Crianças de idades diferentes e meninos separadas de menina, né? Então, esse aqui é o nosso contexto da seriação. Até a década de 20, a gente tinha crianças jovens de idades diferentes, de sexo, né, diferente, meninos e meninas, estudando junto, aprendendo junto, trocando conhecimentos. E se a gente for pensar, né, nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, isso era muito comum e ainda é muito comum, né? Se a gente pensar nas comunidades indígenas, onde ainda nem existe escola, as pessoas, as crianças se educam, né, com diferentes idades e trocando saberes, né? Então, esse contexto, né, da educação multisseriada, a gente precisa resgatar para depois a gente começar a problematizar um pouquinho. E aí tá, então como é que a gente pensa, então, nesse contexto do Brasil, desses grupos escolares que começam a aparecer, né? Então, a gente tem o Rio de Janeiro como um primeiro lugar onde aparece esse primeiro grupo escolar, sob essa lógica, né, que seguia aquele modelo fabril que acontecia nos países industriais, né? Então, o Rio de Janeiro foi um dos primeiros lugares que esse processo da seriação começa a acontecer. Então, assim, né, eu até trouxe aqui, né, como é que é. Então, era uma arquitetura própria, especialmente edificada para fins de escolarização, baseada no princípio da racionalização do espaço e a instituição de uma fragmentação maior de controle e do tempo pedagógico. Então, a gente fala que é o controle do tempo, do espaço e dos corpos. Tudo começou a ser encaixotado, né? E até as estruturas escolares, a gente vê que os prédios, eles são muito parecidos até hoje, né? Pouco se mudou lá da época, depois dos jesuítas, enfim, né? Quando começou esse processo de escolarização, o prédio escolar, né, eles continuam muito parecidos, né? A questão da arquitetura, a questão da fragmentação do saber, a questão dos tempos escolares, né, as coisas que acontecem dentro da escola, isso começou a se cristalizar nesse momento. E aí esses grupos escolares, né, eles foram se difundindo, né, por todo o Brasil e chegando nas cidades com esse processo, né, da urbanização. E aí a gente traz também que esses grupos escolares, eles foram um modelo e um modelo de estrutura escolar até a década de 70. E aí é muito interessante quando a gente verifica essa década de 70, porque eu me lembro, né? Minha mãe foi professora na década de 70. E eu cresci escutando relatos da minha mãe como professora de turmas multisseriadas, né? Então ela falava, e eu tenho essa imagem na minha cabeça da minha mãe contando como é que era a estrutura de uma sala multisseriada, né? Então, ela falava que a estrutura da sala multisseriada era uma lousa, que foi essa foto que eu coloquei no primeiro slide. Era uma lousa dividida ao meio, onde tinha numa parte da lousa a primeira e segunda série, na outra parte da lousa terceira e quarta série, né? Que eram todas as séries ali juntas. E aí ela se dividia para dar aula e fazer, né, os planejamentos. E aí eu falava para ela, mãe, quando eu fui fazer mestrado, né, que eu comecei a ter contato, né, com as escolas rurais, mãe, essa escola que você atuou lá na década de 70, porque foi essa época que minha mãe atuou como professora, ela existe até hoje. Essas salas multisseriadas que a professora vai lá, divide a lousa no meio, né, existe até hoje. E minha mãe se assustava quando eu falava isso para ela, porque na cabeça dela isso já tinha mudado. Então, é importante que a gente localize historicamente e veja também o quão isso pouco se transformou
ao longo do nosso processo educacional e que a gente reflita sobre isso. Por que pouco se transformou? Por que ainda a gente segue este modelo que surgiu lá no rural, que surgiu lá, né, com as propostas jesuíticas, e como é que a gente até hoje mantém esse modelo de salas multisseriadas? E aí agora, ainda não entrando na EJA especificamente, mas principalmente as salas multisseriadas com crianças, né? Então... E nós temos, então, então passamos, né, da década de 70, chegamos, né, na década de 80, com uma influência fortíssima do movimento Escola Novista que a gente tem no Brasil. E aí, a Colômbia inicia lá, né, nossos colegas aqui, né, latinos, uma proposta para atender escolas e classes multisseriadas. E aí a gente tem um programa que vem para o Brasil na década de 90, final da década de 90, que foi inspirado no modelo colombiano, que é o modelo do programa da Escola Ativa, que talvez alguns de vocês conheçam ou já tenham ouvido falar, mas é uma proposta para a educação multisseriada para a população do campo. E aí vocês perguntam, né? Mas por que para a população do campo? Porque no rural que essa questão da multisseriação até hoje está muito presente. E aí, mais para frente, a gente vai caracterizar o porquê disso, né? Que aí começa a se assemelhar com o que está acontecendo com a educação de jovens e adultos, né? Então, a gente tem um número menor de estudantes, e aí, para que a gente não feche aquela modalidade de ensino, a gente junta as pessoas para estudarem juntas. Então, no campo, né, às vezes a gente não tinha um número suficiente na perspectiva economicista do governo e das secretarias para abrir uma sala seriada, né, e aí a gente entra no âmbito do financeiro. Então, assim, o governo dizia, não, a gente não pode manter uma sala com 5 alunos para um professor, a outra com 7, a outra com 3. Então, a gente junta para fazer uma sala de 20, 25, 30, e aí essa professora fica responsável por um número significativo de alunos, que é o que atualmente a EJA vem passando, né? Então, turmas menores, e aí a gente junta para garantir um quantitativo, entre aspas, razoável de aluno, que depois a gente pode também problematizar que quantitativo e que número é esse, né? Que existem lugares que falam que tem até número mínimo para abrir turma de EJA. E aí, esse programa, né, da Escola Ativa, ele funcionou até 2011, com muitas questões envolvidas, né? E aí, só em 2011, que dentro, né, do MEC, nós tivemos uma proposta de uma política nacional de formação de professores para o meio rural. E aí, se pensar em formação de professores para o meio rural, era a defesa das escolas do meio rural abertas, a não nucleação das escolas, ou seja, o não fechamento das escolas e mandar esses alunos para a cidade, e garantir que os professores tivessem uma formação específica para estar naquele espaço do rural que até então não se tinha, né? Então, a gente tinha professores atuando nessas salas multisseriadas com ensino médio, né? Muito, muito poucos com magistério. Então, foi se substituindo e pensando numa política específica para formar esses professores para estar nessas escolas do campo, né? E então, assim, pensando nesse contexto maior, né, da onde se insere a multisseriação, e aí a gente vai verificar as condições em que a multisseriação acontece e como que ela é efetivada, quais são as propostas pedagógicas que nelas estão presentes, e aí quando a gente verifica que essa multissérie ela tem uma localização geográfica que é o campo, a gente começa a entender muitas coisas, né? Da precarização, né? E aí
por muito tempo e até hoje, por que nós, né? E eu falo nós porque eu sou da educação do campo, eu milito na educação do campo, para as escolas do campo, por que nós da educação do campo defendemos as escolas multisseriadas e as salas multisseriadas, e aí, por defender, a gente pensa estrategicamente como qualificar essas práticas. Porque por muito tempo, e até hoje, as salas multisseriadas, elas foram a única maneira de a educação no espaço rural acontecer. Porque se não fosse essa possibilidade de ter turmas multisseriadas no campo, o que seria feito? Seria fechada as escolas lá das comunidades rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, lá do pessoal, né, que mora mais distante, e iria ter um grande incentivo de transportar essas crianças, esses jovens, para a cidade. E aí depois, né, a gente pode conversar todos os impactos que isso tem para essa criança, para esse jovem e para esses adultos, quando eles são retirados do seu local de origem para tentar ter um processo de escolarização descolado da sua realidade, né? As 1000 formas de violência simbólica, física, psicológica, enfim, que essas pessoas sofrem ao ser retirada do seu ambiente para poder ter um direito de educação garantida. Então, ao longo, né, da história, as multisseriadas, as salas multisseriadas, elas acabam se tornando a única possibilidade de escolarização e de acesso à escolarização a essa população que vive no campo. E aí a gente pensa, né? Então, tá, e como então que a gente defende a multisseriação num contexto de precarização do ensino, né? Porque a gente sabe que se na cidade as escolas e as comunidades têm falta de material didático, falta de internet, falta de professores, vocês imaginem como que acontece isso nos assentamentos de reforma agrária, no ambiente rural, isso é muito potencializado, né? Então, tem escolas que não têm energia elétrica, que não têm água, então, assim, tudo vira muito maior, né? Então, a precarização do ensino no meio rural, ela automaticamente começou a ser associada às salas multisseriadas. Então, tudo que é de ruim, que falta, que não tem estrutura, começou a ser associada ao meio rural e automaticamente as salas multisseriadas estão no rural, automaticamente as multisseriadas, então, são ruins, né? E a gente carregou isso ao longo da história, construindo na gente que a multisseriada é um espaço ruim de estar, ruim de dar aula, difícil, que as crianças não aprendem, que vai ter atraso e um monte de coisa que veio junto com essa precarização do ensino do meio rural, que não se caracteriza somente nas multisseriadas, mas é por toda uma negação de direito que o meio rural recebeu ao longo da história e ainda recebe, né, de políticas públicas, enfim. E aí a gente, historicamente e constantemente, a gente ouve os professores e as professoras que estão de frente, né, de frente a esse contexto da multisseriação, as dificuldades de realizar uma docência nesse espaço. E aí o porquê disso? Porque nós temos, ao longo de nossa formação docente e dos cursos que formam professores, uma formação urbanocêntrica. Se eu estou falando para vocês que o processo de escolarização, eu estou falando para vocês anterior a isso, que a nossa sociedade veio do meio rural, que as pessoas já se educavam no meio rural, que a escolarização começou no meio rural, como que a gente vai para um curso em uma universidade, numa faculdade que forma professores, e esse curso ignora isso tudo? Então, não trata do rural como um espaço que tem pessoas
produzindo educação, saberes e cultura. O nosso currículo, até hoje, nas universidades, ele é voltado para formar professores para a cidade em salas seriadas. Então, ao longo da nossa escolarização, enquanto docente, enquanto professores que fizemos uma formação, isso não nos é dito. Olha, existe um rural, pessoas estão lá ainda estudando, ou existe turmas multisseriadas. Isso não é passado, a gente não recebe essa formação. E aí, é mais do que justo que depois que a gente se forma e esteja em contato com essas turmas multisseriadas, ou mesmo de turmas no campo, a gente se assuste e fale, eu não sei como fazer, e tenha dificuldade e fique enlouquecido. Eu também não tive. Eu formei em pedagogia numa universidade pública e não tive a mínima formação para atuar em sala multisseriada. Fui conhecer isso depois, quando eu fui estudar, pesquisar e conversar com a minha mãe, entendeu? Então, tudo isso é para dizer para vocês que o nosso olhar também, ele parte de um modelo hegemônico que escolheu o urbano e a seriação como modelo bom de qualidade. Pensando que se está na cidade, se a sala é seriada, a educação é de qualidade. E aí, como que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso, né? E aí eu trago, então, alguns desafios. Quais são os desafios? Então, a gente tem a ausência de formação específica, né, que habilite o professor e a professora para o trabalho multisseriado. A gente tem a alta rotatividade de professores na escola, que parece que é um projeto para que a gente não se forme em serviço também, porque a gente começa a fazer uma formação, depois a gente vai para outro lugar, que vai para outro lugar. A sobrecarga de trabalho e desvio de função que acontece com os professores, e o modelo de ensino tradicional com foco nos conteúdos e no currículo oficial. Então, esse contexto, que aí não é só para as turmas multisseriadas, para a educação multisseriada, mas também, né, principalmente, a rotatividade, a sobrecarga e o modelo tradicional, ele impacta na multi e na seriada também. Né? Não é só contexto da multisseriação. Pois bem, então, depois de tudo isso, né, da gente fazer essa contextualização histórica, da gente identificar de onde veio essa proposta da multisseriação, então, como é que a gente pensa? Será que é possível pensarmos, então, em uma educação? Porque eu defendo a multisseriação. Eu não sou contra a multisseriação. Eu sou contra a precarização da educação, precarização do ensino, seja ela seriada ou multisseriada. Mas é possível? Quais são as condições pedagógicas que deveríamos ter para que essa educação aconteça de forma qualitativa, para que os alunos aprendam, para que os professores tenham condições de se formar como um professor de turmas multisseriadas, né? E aí, no primeiro dia que a gente se apresentou para vocês, nós falamos que a gente tem uma proposta e uma defesa e uma corrente pedagógica, né? Que a gente segue, que a gente acredita que para a educação, seja ela seriada ou multisseriada, talvez nos ajude a pensar outras formas de fazer educação, que não esse modelo tradicional que nos persegue, né? Historicamente, como eu disse para vocês, né? Historicamente a educação é feita da mesma forma. E aí a gente traz de forma bem reflexiva e bem intencional essa educação freiriana, né? Então, Paulo Freire, que lá na década de 60 começou a pensar uma crítica a essa educação tradicional, urbanocêntrica, depositária que a gente tem hoje, ele traz algumas propostas para pensar numa educação que humanize as pessoas, que transforme essa realidade que é injusta para a maior parte da população, e que, através da educação, as pessoas possam se libertar e ser pessoas autônomas, que tenham opções de decidir as suas próprias vidas, né? E as salas multisseriadas, elas apresentam características, né? Essa característica de
de ter pessoas diferentes dentro do mesmo espaço, que a teoria freiriana acha maravilhoso, né? Como é que as pessoas com diferentes saberes no mesmo espaço podem entre si, através da colaboração, da cooperação, aprender um com o outro, né? Então, na teoria freiriana, o aprender com o diferente, o aprender e ensinar, né? Vocês já devem ter escutado lido e escutado muitas coisas das falas de Freire, que às vezes a gente não para refletir, mas a gente fala, né? Então, o professor não é aquele que só ensina, o professor aprende, né? Os alunos aprendem um com os outros, a gente se humaniza um com o outro, e esse outro é diferente, né? E é heterogêneo, e as classes não são homogêneas, né? Então, num planejamento pensado dentro dessa proposta da multisseriação, talvez, né, o Paulo Freire nos ajudaria muito a contemplar esses estudantes diferentes e que estão em níveis de conhecimentos diferentes. Nós todos estamos sempre em níveis de conhecimentos diferentes, né? Foi a escola que encaixotou o nosso conhecimento em série, mas a nossa vida, ela não é seriada. O nosso conhecimento não é seriado, nossos aprendizados e a maneira de ensinar e aprender não é seriado, né? Então, por que a gente continua pensando que a seriação é o modo certo de fazer, né? E aí, quando o Freire traz essa possibilidade de partir da realidade dessas salas multisseriadas, partir de quem são esses estudantes, de onde ele vem, o que ele traz para a sala de aula, a gente começa a visualizar a multisseriação como uma grande possibilidade. A gente tem experiências, e aí o Salomão, ele traz para a gente que no exterior existem países em que a multisseriação, ela é o modelo, né? A seriação é o que é não modelo, né, de qualidade de educação. Então, eu acho que a gente procurar a entender esse processo de ensino-aprendizagem com outro viés, e aí trazendo a EJA e como que esses jovens e adultos têm uma história de vida que ele está inserido numa sociedade com muitos saberes, como é que ele chega para a escola, né? E o Paulo Freire fala nesse processo de humanização para que os sujeitos possam desenvolver as suas aptidões, né? Para que eles possam se realizar e desenvolver suas potencialidades, né? Como que a educação problematizadora, ela possibilita que as pessoas, ao entenderem a sua vida, consigam aprender através dela, né? Ressignificar os conteúdos, os conhecimentos. É um pouquinho disso, assim, que a gente acredita que na EJA é muito potente, assim. E mais para frente, né, mais para o caminhar, a gente vai trazer algumas experiências que o próprio Freire realizou, sabe, de alfabetização de adultos no contexto da multisseriação, e que nem se falava, né, esse nome, eram adultos de diferentes idades que não pertenciam a série nenhuma, porque eles nem estavam na escola, dentro de uma sala de aula aprendendo, né? E aprenderam muito, aprenderam direitos, aprenderam sobre a vida, aprenderam a ler e escrever, aprenderam, né, a usar matemática, enfim. Então, é um pouco nesse contexto, e assim, eu não vou detalhar esse contexto, porque a gente vai ter momentos, né, para detalhar isso que eu estou trazendo para você como, né, como anúncios, mas só para dar um pouco de um gostinho, né, de como que é possível a gente se desarmar em relação a algo que para a gente, nesse momento, é difícil, é desconhecido, eu tenho medo, eu não sei fazer, isso me causa medo, me causa estranheza, então para mim é ruim, porque eu escutei que é ruim, e porque eu tenho dificuldade de trabalhar, isso pode ser que não dê certo. Então, assim, é só uma pontinha, né, para a gente começar o diálogo. E aí, agora, eu gostaria muito que a gente conseguisse ver o Salomão Age falando um pouquinho sobre a experiência dele, sobre essa trajetória dele com a multisseriação, porque ele é uma pessoa que tem vivência de muita propriedade, de estar lá, né, de vivenciar isso. Então, eu vou, espero que eu consiga, compartilhar um pedacinho do vídeo do Salomão,
Mas aí eu vou precisar de ajuda para vocês verem se está saindo áudio, se vocês estão vendo, se não está. Tá bom? Eu vou tentar fazer o mesmo esquema aqui que eu fiz. Eu não sei se a pessoa, quem que é que está no apoio agora? Para ver se é o mesmo esquema que eu vou de compartilhar aqui. Helena, tá fechado seu microfone. É o Regis, não é? Mesmo esquema. Mesmo esquema. Regis. Mesmo Eu vou no jeitinho. mesmo lugar aqui de compartilhamento, será que vai dar certo? Vamos ver, vou tentar. Apareceu aqui. Apareceu a cara do Salomão? Apareceu aqui. Agora eu só não sei se eu preciso deixar o meu microfone aberto ou se eu fecho. Deixa aberto e clica. Deixa aberto e deixa rolar o vídeo. Isso. Então vai, vou abrir. E aí vocês me dizem se está saindo som. Seriadas hoje, elas têm sido Então tá ok. bode expiatório que a política de nucleação escolar encontrou, não é, tem identificado para poder continuar o fechamento das escolas e a implantação do transporte escolar. É impressionante. Pela minha experiência, né, e vivência, eu diria para vocês que grande parte dos gestores municipais, estaduais, de educação, eles não conhecem as escolas municipais, né? Alguns até ouviram falar, entendeu? E é interessante como, mesmo desconhecendo, né, mantendo uma clareza assim, da significância, eles têm uma visão assim, muito forte, assim, formada, né, que é a visão hegemônica que nós temos hoje na sociedade. Quando alguém ouve falar em escolas multisseriadas aqui no Brasil, as pessoas se espantam, mas ainda existe isso. Nossa, que coisa mais antiga, atrasada, ultrapassada. Por que as pessoas dizem isso? Porque as referências que elas têm, né, nas suas concepções, nos seus valores, são fortemente impregnados, né, de uma concepção urbanocêntrica. E aí, quando você vai para os nossos territórios urbanos, dificilmente você tem uma escola multisseriada. Mas elas já foram multisseriadas antes, né? Mas a política, né, implantada no processo de urbanização, ela foi reunindo todas as escolas e hoje é muito difícil você encontrar uma escola multisseriada urbana no Brasil. É interessante quando você vai para outros lugares do mundo, né? As escolas multisseriadas não têm essa visão, nem sempre tem essa visão pejorativa, depreciativa, como se elas fossem um grande problema. Pelo contrário, nós temos escolas multisseriadas na França, no Canadá, na Alemanha, no Uruguai, na Argentina, na Espanha. E aonde existem as escolas multisseriadas nesses países, elas não são marcadas pela precarização, pelo abandono, não é? Por essa visão de que elas são um problema. Pelo contrário, nesses outros países, elas são, em geral, uma experiência interessante e inovadora de rompimento com o processo de seriação. Olha como é interessante. Parece assim que a gente está no contrafluxo, né, do que acontece em outros lugares do mundo.
Mas eu digo no contrafluxo, não entendam que por causa disso, não é, eu gostaria que a seriação fosse substituída pela multisseriação. Mas é que nos outros países, quando se fala em escola multisseriada, se pensa sempre na possibilidade de você superar algumas mazelas, algumas deficiências do processo de seriação. E aqui é justamente o contrário. Como a seriação ela é hegemônica, né? Ela é a experiência que dá certo. Dá certo porque ela é implantada nas escolas de maior prestígio nas cidades. Né? Você pode procurar as melhores escolas, né? Em geral, elas são seguras. Mesmo que elas não explicitem essa ideia da seriação, certo? Assim, porque a ideia da seriação ser hegemônica, ela não precisa aparecer. O que precisa aparecer são os seus princípios, são os seus pilares, são as referências que ela impõe no processo educativo. E quais são essas referências? Olha, a seriação, ela trabalha primeiro com o processo de fragmentação. Ela fragmenta todo o processo escolar. Né? Ela estabelece que a cada ano corresponde uma série e a cada série você tem uma idade de estudante correspondente. Né? É isso que a gente denomina no cotidiano de ensino regular, a correspondência entre a idade e a série. E como ela estabelece isso como um padrão, tudo aquilo que foge a esse padrão, não é? Todas as experiências, né, de organização do ensino, da escola, que foge esse padrão, ela deprecia. Ela trata como alternativo, entendeu? Ela trata como uma experiência que não é bem sucedida. E aí você pode olhar, né? As modalidades de educação, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação de jovens e adultos, a própria educação especial, que tem dificuldade, muitas vezes, de estabelecer essa correspondência, né, entre a série e a idade dos estudantes, elas acabam não sendo bem vistas. Né? Elas acabam sendo, muitas vezes, consideradas experiências de segunda categoria. Entendeu? Porque o importante é o padrão. Certo? E aí, esse padrão, além de ser constituído pela fragmentação, ele estabelece um processo de hierarquização. Experiências de ensino regular, sempre entre aspas, né, são apresentadas como sendo superiores, como sendo melhores, como obtendo um melhor aproveitamento escolar. E aí, né, a organização em forma de alternância, em forma de ciclos de formação, em forma de totalidade, tudo aquilo que foge ao padrão é considerado de menor qualidade. A seriação, ela trabalha com a ideia de fragmentar o tempo, o espaço e o tempo. Ora, o tempo, eu já comecei a falar, são séries animais, que depois vão se dividindo e fragmentando em semestres, em bimestres, um tempo específico de cada disciplina. Então, olha, o tempo é todo cortadinho, é todo fragmentado.
certo? E é fragmentado dos outros tempos educativos do sujeito. Porque a gente sabe que os estudantes, eles não aprendem só no tempo escolar. Eles aprendem no tempo do trabalho, eles aprendem no tempo que eles estão na família, eles aprendem no tempo que eles estão participando de atividades culturais na sua comunidade. Eles aprendem em muitos outros espaços. Mas a seriação, ela separa e diz, olha, o tempo, o espaço e o conhecimento que é legítimo é o escolar. Esse é considerado escola formal, educação formal. Vocês podem ter educação na família, vocês podem ter educação no trabalho, vocês podem ter educação nos espaços culturais, nas organizações sociais. Vocês podem aprender muitas coisas nesses espaços. Mas esses saberes, esses espaços e esses tempos educativos não são reconhecidos e não são legitimados. Ou seja, são deslegitimados. São sempre considerados, né, de uma forma menos importante, menos significativa. Certo? Pronto. Aí, a multisseriação. A multisseriação, ela acaba hoje acontecendo nas comunidades e territórios que têm uma baixa densidade populacional, que são os nossos territórios rurais, do campo, assentamentos indígenas, quilombolas, extrativistas. Né? Os povos, os sujeitos desses territórios, eles têm seus processos de territorialização, que tem a ver com a relação que eles estabelecem com a natureza, com o rio, com a floresta, com a terra. Tem a ver com as suas práticas produtivas, o trabalho, né, da agricultura, o trabalho do extrativismo, o trabalho, né, da pesca artesanal. Nada disso, né, além de nada disso ser considerado pela seriação, né, a seriação ainda encontra uma maneira assim, de considerar esses povos, seus processos de territorialização, seus processos de trabalho, seus processos culturais como atrasados, pouco produtivos, né, defasados, primitivos, daí por diante. Certo? Então, a seriação opera dessa forma, entendeu? E aí é dessa forma que ela vai tratar as escolas multisseriadas. Porque se ela é uma escola localizada num assentamento, num aldeia indígena, num quilombo, não é? Onde você tem poucos estudantes naquela correspondência séria-idade, né? Os gestores públicos, por conta da relação custo-benefício, eles sempre vão dizer que não tem condição de ter um professor para cada série. E aí, o que ele faz? Ele reúne todas no processo de multisseriação. Então, um dos entendimentos que a gente tem que ter é esse. A seriação, ela não substitui a série. Ela não enfrenta a série. Ela não supera a seriação. A multisseriação, ela junta. Então, quando ela junta, ela traz todas as referências que eu estava colocando para vocês, da fragmentação,
da hierarquização e da padronização para a sua escola. E é por isso que o professor está lá, ele tem alunos da educação infantil, junto com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí ele vai fragmentando tudo. Esses são do Jardim 1, esses são do Jardim 2, esses são do primeiro ano, esses aqui do segundo ano, esses aqui do terceiro ano. Não é que ele não consiga enxergar que ele tem um coletivo, uma turma completa, é que a série está sempre dizendo para ele que são vários coletivos que devem ser tratados de forma separada, não é? Com todas as fragmentações necessárias de conteúdo, de avaliação, de metodologia, etc, etc. Eu vou parar o vídeo aqui, porque o ideal é que a gente assistisse ele todo, porque ele é muito rico mesmo, assim. Muito bom. Mas, para a gente não perder muito também nosso horário, depois de escutar o Salomão falando, eu fiquei ainda pensando, né, algumas coisas, e aí para reflexão nossa, de vocês, e para vários encontros, né, porque é tudo muito complexo, né? Porque vejam só, a gente estava falando de multisseriação, então vamos fazer uma formação de multisseriação, mas a multisseriação traz a seriação para a gente pensar. Então eu trouxe algumas questões, né? Por que a seriação é o padrão? Que intencionalidade existe como pano de fundo? Qual é a história da seriação? Por que ela foi instituída? Quais inspirações ainda desvela-nos em transgressões do modelo seriado urbano das multisseriadas, baseando na fragmentação dos espaços, tempos e linearidade do conhecimento? O modelo seriado carrega a colonialidade pedagógica que nega a diversidade de saberes e da magnitude étnica, assim como as naturezas que ambientam as comunidades, as escolas, e porque ela é vista ainda como um modelo de educação. Como romper as paredes invisíveis da seriação? Porque o Salomão, ele deixou isso muito claro para a gente nessa fala, né? A seriação está dentro das salas multisseriadas. As salas multisseriadas não acabam com a seriação, as séries estão lá dentro. E como é que a gente transgride isso e pensa essas salas multisseriadas de uma outra forma, de um único coletivo de pessoas? E aí eu findo, né, a minha longa fala, né, que hoje foi mais longa do que eu gostaria, porque é difícil a gente ter tanta coisa para falar, mas ao mesmo tempo eu quero ouvir vocês, então assim, eu finalizo a minha fala agora e abro o microfone para quem desejar falar. Peço desculpas pelo, né, momento muito, né, linear da minha fala, no sentido de pegar o microfone e não soltar mais, mas é que o tema é muito denso, né, e merece todo o carinho e toda a dedicação em relação a ele. É isso, pessoal, obrigada, viu? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem e puderem nos 10 minutos que eu deixei para vocês. Não acredito que ninguém vai querer falar. Vocês estão impactados, né, com a minha fala, tanto que eu falei. O Paulo está digitando. Sim, o Paulo está sem voz. Ai, tá dando sol. Enquanto o Paulo digita, vocês me permitem só fazer uma outra consideração. Bom, primeiro, uma questão de ordem, né, que a gente possa, no próximo encontro, no comecinho dele, retomar pontos que ficarem pendentes deste, já que o tempo, o adiantado da hora, não vai permitir grandes
aprofundamentos a partir das contribuições que a Débora trouxe. E sobre o que a Débora trouxe, eu acrescento um ou outro ponto, tentando responder às perguntas provocadoras que a Débora propôs logo no começo da apresentação dela, a partir da perspectiva de Paulo Freire. Primeiro, para Paulo Freire, a multisseriação não é um problema. Então, ó, já tem aqui a fala do Paulo. Paulo, eu só vou aqui fazer uma comunicação, uma consideração muito rápida, e a gente já olha para a consideração, para a contribuição dele. Na perspectiva de Paulo Freire, a multisseriação ela não é um problema. Tanto é que Paulo Freire, quando falava em educação de adultos, quem está acostumado com a obra dele, sabe que ele falava de verdade em dois grandes momentos: alfabetização e pós-alfabetização. Então, naqueles projetos de alfabetização que eram feitos nos programas de alfabetização nas comunidades, o Freire não pensava assim, a alfabetização precisa ser seriada e a pós-alfabetização ser seriada. Ele imaginava que era possível agrupar os adultos, e hoje nós estamos falando em jovens e adultos, na medida em que determinados pré-requisitos estão preenchidos. É claro que você agrupar a alfabetização com a pós-alfabetização, eu considero que aí já ultrapassa um limite que gera para os docentes um desafio que não vou dizer que é insanável, mas eu acho que nas condições que nós temos, não seria um caminho promissor. E não é o nosso caso também. Também desconheço redes públicas de EJA que fazem esse tipo de agrupamento. Eu acho que a separação entre alfabetização e pós-alfabetização precisa ser garantida. E quando pensamos na tal da pós-alfabetização, e quando estamos agrupando os estudantes, o ponto que me parece que é a chave pedagógica é a gente compreender que, apesar daquelas pessoas serem pessoas que têm níveis de aprendizagem diferentes, quando agrupamos pessoas que deveriam estar em séries diferentes, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas com níveis de aprendizagem diferentes. O que elas têm em comum? Ou seja, não existe como fazer um trabalho com elas se aquilo que elas têm em comum não for o ponto de partida pedagógico. O que elas têm em comum, às vezes, não são os pré-requisitos dos conteúdos, e também não são os conteúdos propriamente ditos. O que elas têm em comum são determinados temas significativos do universo existencial. E a grande questão para Paulo Freire era como que a gente cria um programa de formação que esses temas significativos do universo existencial são desdobrados durante os anos em que essas pessoas vão estudar, de tal maneira que elas possam vivenciar experiências juntas quando estão agrupadas. Agora, tudo que se propõe, elas podem fazer juntas, tem, de repente, tarefas que exigem pré-requisitos. E essas não poderia ser a mesma tarefa para os estudantes com níveis diferentes de aprendizagem, quando a tarefa exige um pré-requisito. E quando as tarefas não exigem pré-requisitos, é possível agrupá-los e fazer juntos as mesmas atividades. Ou seja, a perspectiva do Paulo Freire nos dá uma pista. Mas essa pista tem a ver com o conhecimento dessas situações
essas situações do universo existencial significativo dos grupos de estudantes. E por isso que, para ele, não se descarta a multisseriação. Tem outras coisas que eu gostaria de falar aqui, mas já falei mais do que deveria. Vamos pegar aqui. O Paulo fez uma reflexão, o José Paulo, né? Penso que a seriação está ligada à fragmentação do conhecimento e à constituição das disciplinas. O modelo multisseriado, acredito que quebra essa dinâmica. Porém, vivemos em uma sociedade em que as exigências de saberes especializados é cada vez mais cobrada. Eu não sei, o Paulo faz uma afirmação, né? Ele não chega a fazer uma pergunta, e temos 2 minutos. O que eu posso dizer, assim, só de maneira muito pontual, Paulo, é que esse tema das exigências que a escola, que a sociedade faz, está também no nosso programa, a gente vai entrar de cabeça nele, e a questão para um freiriano não dá para negar que a sociedade faz exigências. A questão é, para o trabalho com as classes populares, você fazer com que essas exigências simplesmente sejam transpostas para os grupos populares é a forma que faz com que os grupos populares consigam atendê-las? Porque a tendência tem sido a sociedade faz exigências. Os grupos populares precisam atender essas exigências. Logo, o melhor caminho seria transpor essas exigências, tal como elas estão configuradas nos currículos oficiais, nos livros didáticos, nas exigências das provas de larga escala, etc., e levar para as classes populares. É isso que possibilita que as classes populares consigam acessar essas exigências. O Paulo Freire vai ter resposta para esta pergunta, não vou entrar na resposta agora, mas eu trago isso apenas como uma problematização do seu comentário, tá bom? Mas no encontro próximo a gente vai entrar nesse assunto. Obrigada, Walter. Eu acho que para o dia de hoje, né, infelizmente o tempo voa, só para a gente não fugir do nosso horário, a gente pode ir caminhando então para a finalização, dizendo assim, que é um começo, né, de diálogo sobre a multisseriação, que é um tema muito rico, assim, né, para a gente esgotar numa 1h30 de diálogo, mas ele vai voltar, né, nos outros dias, e o combinado, então, é para que semana que vem a gente possa vir, né, com algumas reflexões já que vão ser enviadas para vocês, né, o Walter vai passar aquelas questões socializadas, eu vou passar para a Helena. É muito importante que vocês consigam nos dar, né, esse retorno para que também a gente consiga fazer algo mais dialogado, né, e também uma coisa que eu comentei com a Helena, né, que vocês pudessem, né, se esforçar para estar em ambientes que possibilitasse que vocês falassem, né, que conseguisse usar o microfone. Às vezes a câmera a gente não consegue abrir por conta da conexão, mas que a gente conseguisse, né, estabelecer o maior diálogo possível no sentido de falar mesmo, né? O Paulo até fala bastante, escreve bastante, né? Mas quando a gente consegue dialogar, a gente gosta mais, né? Eu e o Walter, a gente gosta mais, e acho que é mais rende mais também, tá? Só agradecer, né, a participação de vocês novamente, né, a disponibilidade e o interesse, né, da formação, que eu acho que tá ficando bom, vai dando um caldo, né, de um encontro para o outro, a gente vai engrossando o caldo. Claro, né, que a gente fez um planejamento para falar hoje sobre mais 1000 coisas, e que eu estava mandando mensagem para o Walter, não vai dar tempo de falar nem metade, e é isso, né? Então a gente fez uma apresentação de tudo que a gente pensa que a gente gostaria de falar, mas enfim, né? Todos nós somos professores e sabemos, né, que os nossos planejamentos são gigantes e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo,
mas que seja bom e seja proveitoso aquilo que a gente consiga dar conta, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se a Helena tem algum informe. Obrigada a todos. Obrigada, professora Débora. Obrigada, professor Walter. Nossa, estou, assim, aprendendo sobre a classe multisseriada na EJA, né? Como disse outras vezes, o professor José Paulo disse assim, olha, nós somos um projeto piloto. E eu estou acreditando que sim. E depois dessa fala aí do professor Walter em relação à multisseriada ou não, sobre a seriada, né? Me contribuiu bastante. Então, eu quero agradecer. E aí o professor Walter faz uma colocação aí no chat também, que a gente vai continuar, né, com essa provocação para a gente mesmo. E eu agradeço, viu? Agradeço os professores Fagundes, José Paulo, Eliana, e a retaguarda nossa aqui na informática, né? Patrícia, o Regis, que estão aí nos assistindo e colaborando. Obrigadão, viu? Obrigada, bom descanso. Helena, eu agradeço, e aí então eu vou fazer isso agora. Eu vou mandar para a Débora tanto aquele arquivo da sequência dos temas de formação, quanto das perguntas para o pessoal refletir, tá bom? Ok, obrigada, professor. Obrigada, Fagundes. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Já.